que o primeiro jogo das semifinais vai ser no Engenhão. Pô, gente, me perdoem. Que apequenamento que fazem com o nosso Vasco. Agora, se o Flamengo quer isso aqui, você está fazendo questão, você está brigando, se ele está se manifestando, você pode ter certeza que o Vasco tem que estar do outro lado. O Flamengo quis alguma coisa que não viesse prejudicar o Vasco diretamente. O que é isso? Vamos voltar para cá. Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. Nós estávamos... Fala comigo, seus mitoceração! No vídeo de hoje tem os vascaínos aqui chorando e chorando demais por causa do Flamengo. Tem também um vascaíno consciente aqui que reconhece que estão apequenando ainda mais o Vasco, enfim, também tem sempre aquele resquício contra o Flamengo. Mitos, tem muita coisa interessante, fica comigo até o final, ok? Lembrando que os créditos de cada canal eu vou deixar no início de cada vídeo, vão lá procurar, vão lá conferir os canais que estão na própria descrição do vídeo, ok? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhem para geral, me ajuda aí no engajamento, tá bom? Vamos rumo a 100k esse ano, se Deus quiser, ter muitos projetos aí. Tamo junto, Mitos, bora seguir. Isso aqui que o Vasco praticamente está protocolando que o primeiro jogo das semifinais vai ser no Engenhão. Pô, gente, me perdoem. Que apequenamento que fazem com o nosso Vasco. Esse jogo é para Maracanã, gente. 2 jogos para Maracanã, dividindo meio, 50%, 50%, né? 50-50. Aí já não sei se no Engenhão o Vasco vai ficar com 90%. E aí no jogo do Maracanã o Flamengo vai ficar com 90% da capacidade do público, da sua torcida. Não faz isso, não estraga. Gente, o futebol do Rio já está tão esculhambado. Faz um jogo no Maracanã, os 2 jogos. Vai ser lindo, vai ser bacana. Gente, vou te falar de coração. Engenhão eu não vou. Engenhão eu vou ficar aqui em casa. Vou ver o jogo em casa. Entendeu? Vamos ter carinho com o torcedor do Vasco. E não vamos apequenar o nosso clube não, porque isso começa a botar na mente do torcedor. Tem muito torcedor que fica assim, para onde eu vou seguir? Para onde eu vou emitir opiniões? E aí vão emitir opiniões assim, não, que agora o Maracanã é a casa do Flamengo. A casa do Flamengo é uma ova. É uma ova, para não falar outra palavra, que não pode, senão vão me cortar aqui. O Maracanã é de todos, porra. É de todo mundo. Então é simples assim. Então o jogo tinha que ser no Maracanã. Sábado era Maracanã e no outro sábado no Maracanã. Mas não. Engenhão. Estádio chato pra caramba. Pronto, falei. No Maracanã. Porque agora é favorável ao Flamengo. É favorável à mídia. É favorável ao BEP. É favorável à Ferres. É favorável à Flapres. Que é engraçado. Agora é uma grita aí enorme. Irmão, eu acho que tem algumas pessoas que ainda não entenderam que essa briga não tem nada a ver com futebol. Só é um motivo ou um pretexto, sabe? Desde 1923, nós estamos em 25. Acho que vocês ainda não entenderam isso. Eu sei que para o espetáculo, eu sei que para o jogo, o campeonato, para os torcedores é maravilhoso. Só que muitas das vezes o Vasco teve que ir contra isso tudo para poder fazer prevalecer o seu direito. E o direito é do Vasco de mandante. Por que todo jogo, mesmo o Vasco sendo mandante contra um outro clube, o Vasco ele não tem direito, jogando no Maracanã. O Vasco vai jogar no Maracanã, Vasco e Atlético Mineiro, vamos colocar. O Vasco vai jogar lá. O Vasco não tem direito dos bares, da receita dos bares. O Vasco não tem direito da receita dos restaurantes. O Vasco não tem direito da receita dos camarotes. E o Vasco não tem direito das receitas geradas no estacionamento. Aí muita gente acha que é só futebol. Todo jogo que o Vasco joga contra o Flamengo, como mandante, igual o estagiário do Vasco, ele trouxe essa informação, ele colocou ali, porque eu não estou aqui para rebater jornalista, cada um acha o que quiser, pensa o que quiser, mas colocar a receita de quanto o Vasco ganhou com os descontos, com o jogo do adversário, que não é o Flamengo, está chovendo no molhado. Porque mesmo o Flamengo não estando em campo, sendo o Atlético Mineiro, o Vasco tendo ganhado 1 milhão, olha, 1 milhão, mas aí você bota, que o Vasco pagou mais de 300 mil a Ferres, o Vasco pagou mais de 300 mil
quase do aluguel de campo, sem contar com todo o equipamento que é colocado para poder fazer o espetáculo, né? Tem as despesas ali. Às vezes um clássico desse bate 4 milhões de reais. Aí o Vasco ainda deixa para o Flamengo bares, restaurantes, camarotes e estacionamento. Aí a pergunta que eu faço, por que esses valores de bares, restaurantes, camarotes e estacionamento não são revelados? Não era para estar no borderô? Porque não é receita gerada dentro do estádio? Isso é dinheiro, isso é política. Às vezes um clássico você não ganha dentro de casa. Ah, Léo, mas o Vasco ele pode tomar-lhe uma porrada do Flamengo. Pode, ué. Aí vai ser a parte técnica. Mas isso nem impede do Vasco tomar uma porrada dentro do Maracanã, no Engenhão, em São Januário, isso não tem nada a ver. Agora, se o Flamengo quer isso aqui, você está fazendo questão, você está brigando, se ele está se manifestando, você pode ter certeza que o Vasco tem que estar do outro lado. Porque nunca na história, o Flamengo quis alguma coisa que não viesse prejudicar o Vasco diretamente. Nunca, eu não me lembro dessas discussões de todo ano, onde a Ferj é a maior culpada, porque era só colocar isso aí no regulamento e acabou o choro, meu irmão. Acabou. Mas a Ferj é outra conivente. A Ferj sempre arrega. E não é só a Ferj, a CBF também. Eu já vi o Flamengo parar o Campeonato Brasileiro. Tem 2 anos atrás. Quando eles queriam jogar contra o Bragantino no Maracanã. Quando foi mudar o jogo de local, porque eu acho que ia ter as finais da Libertadores, algo desse tipo. Que o estádio tinha que ficar parado, eles fizeram ali de tudo para mandar o jogo, porque eles entendiam que poderia ser campeão brasileiro ainda. E o Bragantino brigava também pelo título. Então, a pergunta só que eu faço, sinceramente, é justo? O Vasco é dono do mando de campo. E o Vasco não tem direito a toda a receita. E outra coisa, é justo? Toda vez que o Vasco é mandante em um jogo e quer mandar no Maracanã esse jogo, ele tem que entrar na justiça, porque o Flamengo não responde. Aí o Vasco tem que se valer da licitação, onde diz que o Vasco tem direito de jogar no Maracanã, quando né, também... Nação, a parada é o seguinte, ó, só lembrando, tá? O Flamengo tem direito a todo estacionamento, bares e tudo mais. Por quê? Porque o Flamengo banca o estádio, a licitação. Ou seja, o Vasco está pagando legal pro Flamengo, que hoje está mandando no estádio juntamente com o Fluminense. Tá bom deixar isso claro, por isso que o Flamengo tem direito a tudo isso. Lembrando que o Flamengo também procurou o Vasco lá no início. O Flamengo não queria fechar com o Fluminense, não. Procurou o Vasco. O Vasco mais torcido que o Fluminense. E o Vasco não quis bancar o estádio, não quis entrar na licitação juntamente com o Flamengo. Então é bom a gente lembrar disso aqui e refrescar a memória de todos. Tamo junto, Mitos, é nóis.